Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. Estamos na Semana da Independência do Brasil. A data parece a conclusão triunfal de um período de colonização desastrosa, né? Tanto para indígenas quanto para africanos escravizados e também para a maioria da população que sofria com a exploração da metrópole, que era Portugal. O grito do Ipiranga, o desabafo, né, do príncipe Dom Pedro desafiando os portugueses. Independência ou morte, né? E é assim que o Brasil se livra das garras de Portugal e passa a ser um país independente. Exatamente como os filmes de romance, em que o enredo conta a história conturbada do casal e tudo termina com um eterno felizes para sempre. Grande parte dessa história você sabe que não aconteceu. Toda a imponência, a magnitude que envolve o 7 de setembro foi criada para nos encher de orgulho da nossa história. Imagina se escreveríamos uma história em que o Brasil se sentaria para fazer um acordo, né, pegar um empréstimo com a Inglaterra e pagar uma indenização aos portugueses para, enfim, começar a caminhar por conta própria. Não. A tomada à força, o desafio para uma guerra. O grito, ele gera mais engajamento, é mais forte, porque em toda a história é essa a língua que se fala, é essa a língua que se entende. Mas é claro que foi um evento importante para a nossa história. Com grito, sem grito, a data marca a emancipação política do nosso país e faz parte da nossa memória coletiva, como povo, como nação. Mas o romance ele não termina aí. Até hoje nós estamos em busca do nosso felizes para sempre. O que vem depois do grito... Tá bom. O que vem depois do grito, né, ou depois do acordo com os portugueses, determina boa parte da nossa estrutura política e a forma como pensamos até hoje. Assim como quando você sai da casa dos pais e precisa caminhar com as próprias pernas, o Brasil tinha 1 milhão de coisas para fazer após a independência. Então Dom Pedro já foi coroado imperador e adotamos a monarquia como regime de governo. Eu falo monarquia nessa tristeza porque todas as nações sul-americanas que conquistaram a independência, elas se converteram em república. Mas o Brasil quis inovar, as elites não queriam muitas mudanças. Então a escravidão foi mantida, continuamos com a exclusão social, a miséria, a centralização política, mas a agenda principal era a criação de uma Constituição. Afinal, precisávamos das nossas próprias leis, da nossa organização política. É agora que o nosso novo rei vai mostrar de fato a sua cara. A Assembleia Constituinte ela se reuniu para elaborar a Constituição e o grande debate era sobre a limitação dos poderes do imperador. E isso não agradou muito Dom Pedro, né, que mandou invadir a Assembleia, prendeu seus opositores e barrou a Constituição. Ele mesmo decidiu fazer, se reuniu ali com alguns conselheiros e arrumou tudo. Em 1824, então, já tínhamos a nossa primeira Carta Magna. Trazia o imperador como figura sagrada e inviolável. Além dos 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, a Constituição trazia também o poder moderador, que era exercido, adivinha por quem? Claro, pelo rei, tá? Através desse 4º poder, ele podia interferir em todos os outros poderes. Já pensou que absurdo? Interferir em outros poderes? A vida do Brasil depois disso virou um inferno. Nem todos apoiavam um imperador autoritário, né, que gostava de mandar e desmandar ou interferir nas instituições. Por isso, em Pernambuco estourou uma revolta. Ficou conhecido como a Confederação do Equador. Era liderada por Frei Caneca e Manuel de Carvalho Paz de Andrade. Possuía um caráter separatista. O objetivo era se separar do país. E essa ideia acabou se espalhando rapidamente para outras províncias como Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte também. Mas o fim já era previsto, né? A revolta foi controlada e Frei Caneca foi executado para servir de exemplo. Mas não serviu. 1 ano depois, outra revolta acontece na Cisplatina, uma região mais ao sul do país e que também estava declarando a sua independência e separação do Brasil. A revolta virou uma guerra contra o governo de Buenos Aires, que se arrastou por
3 anos. Até que o Brasil assina um documento abrindo mão da Banda Oriental, né, e reconhecendo a independência da região que hoje chamamos de Uruguai. Pois é, essa região já pertenceu ao Brasil. Já pensou? Perder a Guerra da Cisplatina não foi muito bom para a imagem de Dom Pedro não, tá? Se fosse hoje, nós diríamos que ele foi cancelado. Ele ficou com a reputação um tanto negativa e tudo vai piorar quando um jornalista que era muito crítico do governo foi assassinado e a culpa acabou respingando em Dom Pedro. Líbero Badaró era o nome desse jornalista. Aí já sabe, né? O povo já não estava curtindo muito o imperador. Com esse escândalo, então, manifestantes entram em confronto com apoiadores do governo, confronto físico mesmo, nas ruas do Rio de Janeiro. Esses eventos ficaram conhecidos como a Noite das Garrafadas. A coisa ficou feia e Dom Pedro I, então, larga tudo e se muda para Portugal. Abdicou do trono em favor do seu filho, o Pedrinho, de 5 anos de idade. Bom, o Grito do Ipiranga encerrou um longo período de problemas e ao mesmo tempo também iniciou um longo período de novos problemas. Mas agora eram os problemas do Brasil independente, né? São os nossos problemas que ao longo do tempo fomos resolvendo, né? Porque é isso que fazemos como nação independente. Desde 1822, inúmeros governos se passaram, golpearam as instituições, usurparam direitos e continuam ameaçando a nossa democracia e atentando contra os nossos princípios. É por isso que precisamos estar sempre vigilantes e em defesa do Estado democrático, porque a igualdade política, a dignidade humana, né, e a possibilidade de podermos escolher os nossos governantes são grandes conquistas que não podemos abrir mão. E é o que nos encoraja para lutar contra todos os tipos de autoritarismo. Esse não é mais o Brasil Império. Não temos rei e nem queremos ter, porque nós temos a soberania popular e ela não foi negociada como foi a independência. A nossa soberania foi conquistada mesmo, a preço de sangue. Muitas vidas foram sacrificadas para que hoje pudéssemos encher o peito e dizer que somos um país livre e independente de fato. Então pode comemorar o 7 de setembro, mas lembre-se, fomos nós, não eles. Dom Pedro. É isso aí. Tchau, gente.